6, 6, 5. Erro crítico. Meninas e meninos, senhoras e senhores, japonês é joia, japonês é gente. Japonês apoia, projeto da gente. Japonês é joia, japonês é quente. Japonês apoia o projeto da gente. Japonês tem ódio de americano. Americano é bobo, japonês é crânio. Japonês estuda, japonês trabalha. Japonês não falha, também não abacalha. O mundo vai ser deles, já estão quase lá. Essa é a nossa chance, vamos aproveitar. Essas sábias palavras do famoso filósofo que começamos mais um erro crítico. Tudo bem, senhor Ciro? Tudo em ordem, cara. Depois dessas palavras, tudo em ordem. Inspiradoras, né? Inspiradoras, mano. Inspiradoras. Tudo bem, senhor Adilson? Tudo bem, cara. E finalmente, né, conseguimos nos reunir. Eu acho que faz uns três one shot, assim, ó, que a gente não se reúne. É verdade. Isso chama-se comprometimento. Comprometimento. Com vocês, nossos ouvintes e agora, né, telespectadores. Telespectadores. Como chama o cara que vê as coisas na internet? Não temos muitos desses daí, não. Não temos. Ainda não temos. Pode ser que nunca teremos, mas acredito que Não. teremos mais, pelo com menos. Essa cultura que a gente destila a cada episódio, é inevitável que vai chegar uma hora que não vai ter ninguém. Se o Sean Connery participar uma vez, é bomba. Bomba. Sean Connery. É. E agora, vamos viajar pro outro lado desse planetinha azul, cheio de água chamado Terra. Lá pra Terra do Sol Nascente, cara. De novo, né? De novo, falaremos de novo. A gente já foi pra lá uma vez, né? Fomos. Falamos Eu gosto do Japão. Na verdade, eu não fui ainda, cara. Essa é a minha primeira ida até lá. É verdade, a primeira Vocês viagem. falaram do Jaspion. Jasper. Isso. Eu nunca fui pro Japão, mas eu gosto do Japão. O Japão parece ser um lugar organizado, pelo menos, né? É, e com sabores bizarros pra tudo que você quiser comer, tipo sorvete de feijão. Deve ter. Não tem. Mas eles têm... Tóquio é danado, deve ser danado Tóquio. Mas eles têm bons videogames, né? Fazem bons desenhos, fazem bons filmes de arte marcial, sabem lutar, manjam de eletrônica. E agora o governo... Não fazem mais, eu acho. E agora o governo do Japão tá As coisas pagando... mudaram lá, hein? As coisas rolou uma atualização, né? O governo... Não, assim, mas essa parte de ter problema com gente, né, não mudou, porque agora o governo tá patrocinando pros caras terem filhos, né, porque os jovens japoneses não querem mais saber de mulher. Eles têm namoradas virtuais nos seus celulares. Tá tipo quase igual aqui. E essa viagem é pra quê? Pra gente falar de um fantástico, de um incrível, essa animação sublime que é Akira. Faz tempo que a gente ficou de falar do Akira, né, cara? Como a gente tem preguiça, né, a gente não vai falar do mangá. A gente tem que ler tudo aquilo. A gente não leu, gente. Então a gente vai pro resumo. Não, eu sou muito fã e eu agora pode ser que eu leia, porque tá sendo relançado aqui no Brasil, né? É verdade. A JBC tá relançando agora 2007, acho que tem um número relançado. Mas, cara, quando eu ia nas épocas nessas feiras de quadrinhos, né? E tinha lá, sempre aparecia um cara vendendo quando a coleção que saiu no Brasil, acho que nos anos 90, né? Pela Globo, nos né? 80, não lembro quem que era, mas tipo, o cara pedia R$1.000 nos volumes. Não dá, Não dá, muito dinheiro. Não dá. Não, e assim, agora o Akira que tá vindo é um Akira top, né, mano? Preto e branco, encadernação japonesa, que você lê de trás pra frente bonitinho, igual o mangá. Não é a versão que a gente teve no Brasil, que é aquela versão da Globo feita nesse tipo de quadrinho, que é formatinho americano, né? Ela é colorida, ela foi masterizada, ela foi passada, tipo... Eles venderam os direitos pra uma empresa americana, essa empresa americana foi pra Marvel, e aí a Marvel distribuiu isso. Eu não vou falar que perdeu em qualidade, mas assim, não, melhor, perdeu um pouco em qualidade. Eu não vou falar que mudou, se alterou a história. Mas a gente sabe que, assim, aqui no Brasil, principalmente antigamente, na época da Abril e da Globo, quando eles imprimiam gibis, os gibis de super-herói da Marvel, eles eram muito censurados e muito cortados. Eu acredito que com a Akira não aconteceu muito diferente disso. Eu não sei dizer porque, como eu não li o material original e nem essa versão da Marvel, não dá pra saber. O que eu sei é que
Foi feita uma versão mais americanizada, né, pela Marvel. Quando eles compraram esses direitos, eles compraram o direito de colorir o quadrinho. O mangá tradicional não é colorido. Ele foi feito da esquerda para a direita, né, para ter uma leitura ocidental. E agora eles estão relançando a versão original, né? Então eles estão pegando a versão japonesa, traduzindo essa versão japonesa e lançando no Brasil a partir da versão original e não a partir dessa versão da Marvel aí dos quadrinhos. O mangá que foi lançado lá no Japão no início dos anos 80, de 82 a 90, se não me engano, né? Escrito por um cara... Dá pra botar o nome dele aqui? Acho que é Katsuhiro Otomo. Acho que é algo parecido com assim, isso. Tipo, por aí, né? Meu japonês é more or less. E esse cara é um cara extremamente conceituado no Japão. Ele né? Pra quem manja, ele faz parte do hall da fama dos mangá. E dos quadrinhos mundiais, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos tem um hall da fama... Como a gente tem o hall da fama do rock and roll, por exemplo, existe o hall da fama dos quadrinhos. E em 2012 ele entrou nesse seleto grupo aí de quadrinistas. E grande parte dessa fama do cara se dá, obviamente, pela obra máxima dele, que é o Akira. Mas ele não fez só Akira, né? Ele fez outras coisas. Ele tinha feito alguns mangás anteriores ao Akira. Ele já tinha se aventurado no cinema, dirigido 2 filmes, né? Ou ajudado a produzir 2 filmes, trabalhado ali na produção. E aí, quando ele estava mais ou menos na metade do Akira, do mangá, né? Ele já tinha escrito mais ou menos metade da história, surgiu a oportunidade de transformar isso em animação. E ele falou assim, ok, mas eu quero dirigir. Então, ele é o escritor, né? O cara que fez o roteiro e dirigiu o anime. E ele virou o diretor do anime, que é uma coisa diferente, porque são mídias totalmente diferentes, né, cara? Sim, são mídias diferentes. A história do anime e a história do mangá, elas são similares, mas não é a mesma história, né? O anime, ele termina muito antes do mangá, o mangá, ele continua, né? Eu acho que ele conseguiu fazer a direção dele para o anime tão bem feita quanto o que ele conseguiu construir nos quadrinhos. Só pela animação você já vê que o cara merece, né, cara? Merece, o cara Porque o cara tem prêmio na França, lá ele é cavaleiro da arte e literatura francesa, sei das coisas. 2 níveis ele subiu, né? 2 níveis aí tem medalha de honra no Japão. O cara é dos bons aí. Parece que ele não faz nada há muito tempo, né? Faz uns 10 anos que ele não coloca nada aí no mercado, sei lá. Quando eu consumi Akira, obviamente a gente era pequeno, né? E eu não me ligava muito nessa história de quem que escreveu e tal. Mas anos depois de já velho, né? Acho que 2000 e alguma coisa já, ele fez um outro anime, dirigiu um outro anime que é bem legal, aí teve um sucesso, foi vendido como o filme do cara que fez o Akira, que é o Steam Boy, que é uma animação bem legal. É bacana. Uma animação steampunk, assim, de ação, bem diferente do clima do Akira, é mais leve, mas ele mostra que ele ainda tem aquela pegada principalmente visual. Eu acho que o que ele levou pro Akira, pro anime, né, que é o que a gente vai falar hoje, dessa manha artística do cara, foi um visual diferente, né? Já existiam, obviamente, animes grandiosos, talvez não tão famosos no Ocidente antes do Akira. O Akira abriu as portas para esse novo mercado e grande parte desse sucesso se dá pela essa visão do cara. O cara tem uma visão diferente, né? De movimentação, de cores. Ele tem uma narrativa no desenho diferente. Foram inventadas para animação 50 cores que não existia no catálogo dessas coisas de paleta de cor de web designer, tá ligado? Olha só. Os caras inventaram 50 cores pra colocar o filme. Eu não conheço 50 cores. Eu conheço 12, que é a caixinha. 16, né? 16 cores do Chegava Paint. nem 16, 2. Eu era branco, outro era preto, sobrou 10. O anime é de 88. Em 88, o Japão, ele tinha muito menos... A cultura japonesa tinha muito menos penetração no mercado americano, né? Do que hoje em dia. Sim. E
eles conseguem, com a Akira, determinar coisas que, assim, pra quem assiste hoje em dia, fala, mas esse tipo de movimentação, esse tipo de coisa é aquilo que a gente vê em qualquer desenho, qualquer anime. Mas, Por conta disso. mas só é por conta disso. Exatamente. Só é por conta disso. Se hoje a gente tem o avanço que teve, tipo, que qualquer Cartoon Network da vida faz umas animações muito boas em questão de movimentação e coisas do gênero, vem dessa galera copiar esse tipo de coisa que estava sendo feita naquela época. Isso mostra esse perfeccionismo do autor, né? Que quando ele foi para outra mídia, quando ele foi para o cinema para dirigir animação, ele levou essa vontade de fazer diferente, que quando ele fez o Akira, ele criou assim muito storyboard, mas muito storyboard, e muito pouco desses foi usado, porque senão daria um desenho de horas e horas e horas, e a gente tá falando de uma animação que não tem 2 horas, né? É 1h30, né? Uma hora e um pouquinho mais. Isso, mas isso mostra que assim, o cara tem essa carga artística de falar assim, cara, eu quero inovar, e ele fez isso muito bem aí com o desenho. E ele conseguiu colocar toda aquela... provavelmente as questões ali que ele acompanhou durante a vida dele, a crise japonesa na década de 60, né? Que ele é um cara que nasceu em 50, 60, 70, meio que ainda sofrendo após a Segunda Guerra, onde o povo ali, você vê muito isso no Akira, né? As manifestações, né? Nas ruas, sim. Ele viveu muito isso. E trouxe, principalmente pro mangá, a animação veio da história do mangá, a questão de experiências, armas biológicas e psíquicas, tanto que rumores da Segunda Guerra, como na Guerra Fria que estava acontecendo ali. Não vamos esquecer que o Japão teve bomba nuclear, sofreu ataque nuclear, né? Então, assim, por muito tempo, toda essa história de quais serão os efeitos desse ataque a longo prazo. Então, isso criou naturalmente uma paranoia, né? Uma preocupação social diferente, Godzilla. etc. E dizem que existia ainda uma sombra, né? Um medo muito grande da população de acontecer de novo, né? De sofrer um ataque nuclear e tudo mais. Tanto que o Akira, ele é ambientado no final da Terceira Guerra Mundial, né? Ele acontece anos depois do final da Terceira Guerra Mundial, quando uma bomba explode em território japonês, né? Só que a diferença aqui não seria em Hiroshima e Nagasaki, seria em Tóquio. E ele viveu esse mesmo clima no Japão. Então, assim, a verossimilhança que ele consegue passar pro Akira vem muito da experiência dele, né? Claro. É o que a gente falou. Vocês sofreram um ataque de uma bomba atômica. Na verdade, o único país na história da humanidade que sofreu ataque de bomba atômica até agora. Duas ainda. É óbvio que isso deixa sequela, isso vai ter impacto na arte, isso vai ter impacto nos movimentos sociais, isso vai ter impacto no que está acontecendo na rua e etc. E, obviamente, isso influenciou a arte do cara, tanto no mangá, você falou, João, da questão das manifestações e tal, né? Eu também não li o mangá, mas eu procurei saber um pouco mais, e essa parte social desses protestos e tal, é uma parte bastante importante, e tem... O desenho tem um pouquinho, né? Mas no mangá tem bastante disso. O cara leva muito disso pra lá. No mangá parece que é um grande pano de fundo, né? E bacana é que ele conseguiu, no anime, apesar de dizerem que eu acredito que o mangá seja mais bacana do que a animação, porque... Normalmente é mais completo, né? É tem uma mais história detalhe, contada em quase 10 anos, e aqui a animação, uma história que o cara teve que fazer em menos de 2 horas. Mas assim, ele levou as cores, né, cara? Tipo, o céu laranja, em tons de laranja. Você não vê azul no céu do cara, tipo, laranjado, tudo o neon, assim, né, da cidade de Tóquio à noite, das motos, né? E tudo mais. É um clima de cyberpunk bem interessante, que nem o João falou do céu laranja. É um clima de melancolia, um clima que nada tá dando certo, que tá tudo caminhando pro desastre, né? É um clima que vem de um desastre e caminha por uma coisa que não deve ser muito melhor do que o que aconteceu, né? Exato. Eles mostram que, assim, apesar da cidade ter sido reconstruída, essa reconstrução não deixou espaço para todo mundo. Os próprios personagens, eles estão à margem da sociedade. Eles são uma gangue de arruaceiros. Muitas gangues, né, cara? Tem muitas gangues. A cidade toda é tomada por gangue. É também uma coisa que a gente representa que hoje em dia a gente não teria, porque é uma
inocência da década de 80 e do começo da década de 90, que é as gangues não armadas, né? Hoje em dia, qualquer pivete num semáforo vai ter um 38. Naquela época, mesmo num desenho como Akira, que é um desenho muito violento, pra ter uma arma, puta, é muito difícil. Né? Acho que nem tem. Devem ter 2 ou 3 armas durante a história toda, porque... Armas de fogo, né? Armas de fogo, eu tô falando. E realmente, até porque também tem essa questão da glamorização da gangue, né, cara? E acaba sendo um artifício narrativo também que algumas obras trazem, né? Se a gente pegar Warriors, por exemplo, é isso. Então, assim, é o mundo das gangues de uma maneira, assim... bem bonitinha, né? Claro, de uma coisa como se eles fossem guerreiros, como poético, se eles fossem... né? Isso, poético, essa é a palavra. No caso do Akira, você tem uma associação bem bacana com cavaleiros medievais, né? E as gangues de motoqueiro, porque assim, são motos, né? Como se eles andassem a cavalo, e todos eles usam tipo um pedaço de cano, alguma coisa assim, como se fosse uma luta de justa. O cara que escreveu, uma das coisas que ele se influenciou pra criar a gangue do Kaneda foi ter assistido o Easy Riders. Sim. Ele assistiu Easy Riders e aí veio meio que a ideia de fazer uma gangue de motoqueiros. Legal. Bom, mas o cara... A moto dele é um pouco mais bacana. Desculpa quem é Cuidado com os fãs da Harley. Né? Desculpa quem é purista, e eu adoro Harley Davidson. Se eu fosse comprar uma moto, eu ia comprar uma estradeira, mas, mano, a moto do Kaneda é foda. Você ia comprar porque não existe a moto do Kaneda. Exato. Vamos deixar isso muito claro. Legal. Mas assim, realmente é uma obra diferenciada, tem muito do autor ali. É diferenciada porque o cara é diferente. Ele tem um cunho artístico que ele consegue juntar com esse cunho social de passar uma mensagem, e ele sabe contar uma história como ninguém. Uma história que é visual, mas não se prende só no visual. A gente não pode dizer que a história do cara é uma história que, olha, todo mundo lembra de Akira e fala, mas eu lembro luzes, movimentação, mas não é só isso. Não assim, tem conteúdo. Tem conteúdo social, político, alienação, né? Alienação da juventude e tal. Lembrando que, assim, quando aconteceu a criação do Akira do anime, ele estava escrevendo a história. Então, assim, acabou que, de uma maneira ou de outra, o mangá, obviamente, é a inspiração pro anime, mas o anime tem um final. E o que acontece ao final do anime não existia ainda no mangá. Sim. Então, no final, o anime acabou influenciando o final do mangá. E então ele vive num momento assim, não dá pra dizer que é uma adaptação daquilo, porque aquilo ainda não estava pronto, né? E você tem um círculo aí, né? Você tem o mangá levando coisas pro anime e o anime entregando um final que depois é usado de uma maneira ou de outra lá no mangá. Mundo paralelo aqui. Então, que é o mesmo caso que vai acontecer provavelmente com Game of Thrones. É isso aí. O Game of Thrones, o seriado acabou passando na frente dos livros. A gente vai estragar o Akira pra falar de Game of Thrones? Eu pretendo fazer um episódio de Game of Thrones depois, que eu gosto. Tá? Eu também gosto. Então, o bagulho acabou passando na frente e se o autor for esperto para vender livros, ele mudará e não fará uma cópia que escarrada assim, do seriado. Eu acho que assim, pensando em termos de mercado, é difícil comparar porque a gente tá falando de épocas muito distintas, né? Tudo bem, e assim, o fenômeno Game of Thrones é um fenômeno muito maior do que o fenômeno Akira, mesmo no Japão. Né? Mas assim, eu entendi o paralelo que a gente tá falando de duas mídias que começam meio que juntas e uma acaba passando à frente. Então assim, e não é nem a original, né? A original ficou pra trás, né? No caso do Akira, o mangá ficou pra trás porque o anime teve que acabar. E depois teve que beber da fonte. Que é a mesma coisa que aconteceu no Evangelho. O anime, ele termina meio que, claro que sem muito final, porque o próprio autor não quis dar um final, diferente do Akira, que tem um final, né? Mas assim, ele terminou, e aí a hora que você vai ler assistir aquele anime e tentar enquadrar aquilo dentro da história do mangá, você não acha aquilo, porque o mangá ele seguiu para um outro rumo. Até um certo ponto eles são parceiros e a partir dali cada um segue pro seu rumo. É isso aí. A gente escolheu falar do anime porque é uma obra diferente, né? É uma coisa... a gente não é um podcast de cultura japonesa. Vocês podem ver aí nos nossos episódios que a gente tem pouquíssimos exemplos, né, de falar sobre isso, porque a gente não consome muito mangá.
A gente assiste ou assistiu poucos animes, mas dentro desse mundo... Tirando o João que faz cosplay do Goku. Né? Vocês podem ir ali na Liberdade de domingo, naquela feirinha. Vocês acharem um retardado vestido de Goku, é o João. Só que faltava. Né? E acontece que assim, por que a gente escolheu Akira? Porque dentro desses poucos exemplos que nós temos, porque não é a nossa especialidade, se é que a gente tem alguma especialidade, o Akira se destaca. Com certeza. O Akira se destaca. A gente tem especialidade de falar besteira. Agora, você aí que ficou curioso em saber mais sobre a animação do Akira, quer saber a nossa opinião, o que a gente tem a falar, agora pode acompanhar a gente no nosso áudio. E quem segue a gente exclusivamente por RPG, Akira é uma coisa que vai dar um gancho bacana pra gente falar um pouco de Cyberpunk. Vamos falar de Cyberpunk. Então, por favor, acompanhe agora a gente no áudio. No áudio, assina nosso feed. É o nosso feed que tá lá no nosso blog, www.errocritico.com.br. Se inscreve no canal. Canal no YouTube. Que você tá vendo esse vídeo aqui, deixa o joinha, escreve aí, clica no sininho e tal. Favorita esse canal, dê o seu like e clica no sininho. Avisa pros amiguinhos. Avisa pros amiguinhos, dê uma olhada no nosso Facebook, facebook.com/Erro Crítico Podcast. E a gente também tem o Twitter, que é o @ErroCrítico665. É só mandar lá que a gente responde. Isso aí. Não é? É isso aí. Agora vamos continuar o papo só no áudio. Só lá no áudio. E aí a gente vai dissecar aí o que aconteceu no Akira. Isso aí. É isso aí. Fechou. Fechou? O Akira é dessecado no... E aí a gente vai dissecar ele também. Dissecação. Falou? Falou, galera. Até mais.